Olá! Olha eu aqui de novo. Agora vamos estudar as relações responsáveis pela coesão de um texto. São três. Vamos lá? A primeira é a reiteração. Vixe, que palavra estranha, professora. Como isso funciona em um texto? É simples. Reiterar é repetir. Então, toda vez que a gente escreve um texto, a gente precisa estabelecer um processo de retomada dos elementos, das palavras, das expressões que foram citadas antes, para que a gente construa um tema, para que a gente mantenha a unidade temática, a unidade de sentido. Mas, professora, a gente tem que ficar repetindo o tempo inteiro? Não. Você pode também substituir uma palavra, uma expressão, algo que você disse antes, por um sinônimo, por um pronome, por uma expressão caracterizadora, mantendo dessa forma o seu tema. Agora, outra coisa que a gente precisa perceber é que no ato da repetição, você também vai gerar um determinado efeito de sentido. Sobre isso falaremos quando formos analisar a música, uma surpresa que eu tenho para vocês. A segunda relação coesiva é a associação. O que é associação? Associar-se a algo ou a alguém é relacionar-se com algo ou com alguém. Então vocês vão percebendo que todas essas relações textuais, de certa forma, elas têm esse sentido de relação, de associação. Quando a gente fala de associação, a gente está se referindo a um tipo de relação criada pela ligação de sentido. As palavras, elas têm que se juntarem, se associarem, se agruparem pelo sentido. São palavras que pertencem a um mesmo campo semântico. Então é por isso, professora, que se eu estou escrevendo sobre a pandemia, por exemplo, palavras como melancia provavelmente não vão aparecer no meu texto? Sim, isso mesmo. Esse tipo de relação chamada associação garante que palavras como, por exemplo, chave de fenda não irão aparecer no texto de vocês sobre, por exemplo, a pandemia. Que palavras certamente aparecerão se o tema for pandemia? Doença, Covid, surto, aumento nos casos, infectados, infelizmente vai aparecer a palavra morte, hospitais, quarentena e assim por diante. A terceira relação coesiva é a conexão. Veja como a própria palavra já traz essa ideia de relação. A relação de conexão corresponde às relações semânticas costuradas entre orações, períodos, parágrafos, enfim, todo o texto. São as relações lógicas e os recursos responsáveis por essas relações lógicas são as conjunções, as preposições e as respectivas locuções. Veremos isso muito detalhadamente em nossas próximas aulas. Agora vamos analisar um texto? Eu trouxe uma música. Eu adoro essa música, é de Cássia Eller, Palavras. Tenho certeza que vocês, pelo menos alguns de vocês, todos conhecem Cássia Eller, saudosa e maravilhosa Cássia Eller. Eu vou cantar um pouquinho. Minha voz é horrível, mas eu vou tentar cantar a música, em homenagem a Cássia Eller. Me perdoe, Cássia Eller. Minha voz não é linda e maravilhosa como a sua, mas enfim. Vamos lá. Palavras, Cássia Eller. Ando por aí querendo te encontrar. Em cada esquina paro, em cada olhar. Deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar. Que o nosso amor pra sempre viva, minha dádiva. Quero poder jurar que essa paixão jamais será. Palavras apenas, palavras pequenas, palavras ao vento. Aí ela vai repetindo: palavras, palavras, palavras. Veja como tem repetição nessa música. Palavras. Vamos lá.
Quando ela diz: ando por aí querendo te encontrar, em cada esquina paro, em cada olhar. Deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar. Opa! Opa! Temos aqui um pronome. A gente sabe que o pronome, ele substitui um nome. Já temos a primeira repetição e já temos a primeira coesão do texto. Seu lugar. Lugar de quem, minha gente? Trago a esperança em seu lugar. Lugar da esperança, da pessoa ou da tristeza? Da tristeza, claro. Ó, primeiro par, né? Digamos assim, de coesão textual. Uma repetição por pronome. Que o nosso amor, nosso. Que nosso? O eu lírico, a voz do poema, da música, e o ti aqui em cima. Olha aí. Conexão, coesão por reiteração. Aqui as palavras estão sendo repetidas, na verdade, porque ti é ele. Ando, aqui ó, ando sou eu. Tem aqui um pronome oculto, um elipse. Então, eu e ti foi repetido por nosso. Nosso amor para sempre viva. Minha dádiva. Minha dádiva é ele, né? Quero poder, eu quero, tá vendo? Mais uma repetição. Quero poder jurar que essa paixão está retomando o quê? O amor, minha gente. O amor. Aqui, ó. Jamais será palavras, apenas palavras pequenas, palavras ao vento. Aqui foi a repetição propriamente dita. Então percebam que esse texto, essa música, está toda relacionada, toda coesa, toda articulada. Linda. O que a gente pode entender dessa música? Que na verdade existe um par de oposição. E a gente percebe isso quando a gente analisa o que foi repetido, o que foi retomado. O amor, o verdadeiro amor, em oposição àquilo que é apenas palavras, palavras, palavras ao vento. Então, existe aí, na verdade, um processo de argumentação, porque todo o texto é argumentativo, mas uma argumentação implícita, porque o gênero textual música não tem um compromisso de convencer, de argumentar objetivamente. Está tudo diluído no texto. Mas se a gente faz esse movimento, essa dinâmica de perceber os elementos que estão aqui em coesão, em articulação, dá para perceber que o argumento da música, a ideia principal é a seguinte, que o amor que ela tem esperança tem que ser eterno. E se ele é eterno, se ele for eterno, ele tem que se distanciar dessa coisa muito superficial, que são apenas palavras, palavras. Ou seja, o que eu sinto tem que ser maior do que aquilo que eu falo. Entenderam? Espero que sim. Até a próxima aula. Um grande abraço para vocês.